Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu não sei que horas você está meditando na palavra do Senhor. E eu quero dizer para você, hoje é o dia 159, dia 5 de junho, e como uma boa ambientalista, eu quero te dizer que nós comemoramos internacionalmente o Dia do Meio Ambiente. Então Deus criou todas as coisas. E Ele designou o ser humano para cuidar da sua criação. E nós temos visto tantas tragédias ambientais. O planeta pedindo socorro. E nós, como filhos de Deus, precisamos pensar nas nossas atitudes em relação ao que nós estamos fazendo nessa terra, em relação ao cuidado do nosso planeta. Pense nisso e vamos meditar. Vem comigo para nós meditarmos mais um dia na palavra de Deus. Nesse dia, nós vamos estudar o texto de Romanos 13, Salmo 68 e 1 Samuel, o capítulo 25. Nós vamos começar com 1 Samuel. E quando nós vemos aqui o início desse texto, ele relata sobre a morte do profeta Samuel. Samuel era o filho do milagre de uma mulher que era estéril e que Deus ouviu a sua queixa. Mas Samuel foi um grande homem nas mãos do Senhor, onde ele pôde ungir o rei, ungir o primeiro e ungir o segundo rei. Ele era um profeta que Deus usava poderosamente para a nação de Israel. E aí, em seguida, nesse capítulo, ele trata de uma questão, um relato a respeito de um casal que talvez você já ouviu falar, chamado de Abigail. Ela era Abigail e ele era Nabal. Então, Abigail, ela era uma mulher, e a Bíblia relata isso nesse capítulo, cheia de beleza, inteligência e delicadeza. Uma mulher sábia, em que ela impediu uma grande tragédia no meio do seu povo por causa da estupidez do seu marido. Então aqui, você leia todo esse capítulo, eu não tenho tempo de discorrer sobre ele, mas fica uma lição para nós, mulheres, sejamos sábias. Leia todo esse texto, Deus vai falar com você. Diante de situações adversas, use a sabedoria, a inteligência, a delicadeza, conte até 10, até 100 se for necessário, mas seja sábia, porque Deus pode usar a sua vida para grandes conquistas, assim como Deus agiu na vida de Abigail. E lá na frente você vai ver o quanto Deus a recompensou. Não esqueça esse nome, Abigail, e seja uma mulher sábia, inspirada na vida desta grande mulher que Deus usou. E passando para o Salmo 68, nós vamos ver o quanto ele é inspirador e o quanto ele nos desafia a louvar e a engrandecer o nome de Deus. Então ele mostra a grandeza, a justiça de Deus, e aí vai ter um versículo que parece que do nada, no meio de todos os louvores, Deus aqui para falar com você, que é órfão ou viúva. E tá lá Salmo 68, versículo 5, que diz assim: Ele é o pai dos órfãos e defensor das viúvas. É Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Então, ele é pai dos órfãos, olha quem é o seu paizão, e o marido das viúvas. Então, Deus tem cuidado de você e ele não tem te deixado faltar nada, porque ele é aquele que cuida. Eu acredito até que é por conta disso que hoje as viúvas têm direito à pensão dos seus maridos, que os órfãos têm direito à pensão dos seus pais. Pensou nisso? De onde vem que as leis estão sendo geradas? Então Deus é o Pai e cuida de vocês. E no versículo 19 também, nesse mesmo salmo, diz assim: bendito seja o Senhor. É uma bendição ao Senhor. Lá no versículo 19, Deus nosso Salvador, que a cada dia
suporta as nossas cargas. Então, bendito, Senhor, bendito seja o teu nome, porque hoje, a cada dia, o Senhor recebe as nossas cargas, as nossas dores, as nossas dificuldades. Podemos confiar no Senhor. Então, agradeça a Ele, bendiga o nome dEle todos os dias. E para finalizar, Romanos 13 é um texto que ele vai falar conosco a respeito da submissão às autoridades. Ele começa dizendo que nós todos devemos nos sujeitar às autoridades governamentais, porque não há autoridade alguma, diz o versículo 1, não sou eu quem estou dizendo, é a palavra, que não tenha sido dada por Deus. Então Paulo entendia o princípio de autoridade e ele aconselha que todos devem se submeter às autoridades, porque são instituições colocadas por Deus. E qual é o propósito de Deus para isso? Os reinos e os governos, eles vêm, eles vão, e a minha parte e a sua está lá no versículo 3. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Vocês querem viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Então pense nisso. Em seguida, ele vai descrevendo aqui sobre o amor ao próximo. Que a lei, que amar o outro, essa sim é a lei em que todos nós precisamos praticar. Porque se amarmos, com certeza nós vamos nos submeter às autoridades, sejam elas do seu life group, seja ela da sua igreja, seja ela do seu ministério, seja ela todos os governos que estão sobre nós. Professores, diretores, patrões, prefeitos, governadores, presidentes, todas as autoridades, a Bíblia diz aqui que são instituídas por Deus. E lá no versículo 10, ele diz assim: o amor não pratica o mal contra o seu próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Então nós, como cristãos, é isso que nós precisamos viver. Amar a qualquer um que Deus colocar no nosso caminho. Então, por amor, muitas vezes nós nos calamos. Por amor, muitas vezes nós somos generosos. Por amor, muitas vezes nós obedecemos. Então, ame e cumpre a lei que Deus coloque para você. E fica essa lição para cada um de nós. Ame a Deus e ao próximo e proclame o reino através do seu testemunho de amor e de obediência. Porque Deus é com você, Ele te dá condições para você viver essa verdade todos os dias na sua vida. Deus te abençoe e tenha uma semana abençoada no Senhor. Tchau!